Tudo bem? Tudo bem. Com esse O frio, som tá bom também. tá bom? Então, Sim, deixa eu ver se eu consigo mudar uma configuração aqui para que todo mundo possa entrar sem de ter que ficar parando. Não consegui. Ajuda, tá, agenda. Não tem jeito. Vamos lá? Vamos colocar o material para a gente começar? vamos lá. Tá só eu e a Luciana, parece? Por enquanto, sim. Mas já já começa a chegar o povo. Vamos lá. Tá aparecendo aí? Sim. Chegou mais alguém. E assim vai chegando aos pouquinhos. Vamos lá. Então, só lembrando que a semana passada a gente parou aqui quando a gente falou do profissional farmacêutico. A gente foi um pouquinho mais à frente. Eu vou só tomar isso de volta para a gente não começar pela metade. Então, a gente falou do profissional farmacêutico, né? O profissional 7 estrelas, que é aquele profissional que tem essas 7 qualidades que estão colocadas aqui embaixo. Prestador de serviços farmacêuticos, capaz de tomar decisões, comunicador, líder, gerente, atualizado, sempre educador, né? Então, lembrando que a gente consegue adquirir essas qualidades com o tempo, né? Algumas delas a gente vai aprimorando e tudo mais. Chegou mais alguém. Aí. Aí a gente falou também das habilidades do farmacêutico hospitalar que estão colocadas dentro de um documento que é do Ministério da Saúde, chamado de Manual Básico de Farmácia Hospitalar, que é um livrinho assim que a gente pode usar como livrinho de cabeceira. Ele fala um pouco de, como o próprio nome já diz, né, um manual básico. Ele fala de uma forma básica assim da farmácia hospitalar. E para a gente é legal. Quem puder encontrar é bem interessante. E nós paramos aqui então. A gente parou aqui, né, nessas habilidades que o farmacêutico deve ter, que vão além da questão de habilidades voltadas para a prática farmacêutica, né? Então, para um farmacêutico hospitalar ser bom, né, hábil, de acordo com o manual básico da farmácia hospitalar, ele, além de ter o conhecimento teórico e prático da farmácia hospitalar, ele precisa de mais algumas coisas, né? Então, como por exemplo, a questão da contabilidade, já que o farmacêutico vai trabalhar muito com estoque, controle de estoque e outras coisas mais, e qualidade total também, que é uma coisa que a gente sempre busca dentro do hospital e, por consequência, dentro da farmácia, né? Então, sempre se aprimorar mais para chegar muito próximo da qualidade que a gente chama de total. Muito bem, e a gente parou aqui. Aqui, então, são algumas atribuições, né? Então, falando do perfil do farmacêutico hospitalar, algumas atribuições que estão muito descritas dentro da própria profissão, até o nosso próprio conselho bate muito em cima dessas questões. E então são 7 atribuições aqui que a gente vai ver. Não vou ler cada uma delas aqui, porque a gente vai falar de cada uma separadamente. Mas são 7 atribuições, não são as 7 estrelas, né?
São 7 atribuições, então, para que o farmacêutico, que vai ser o responsável por todo o caminho do medicamento, né? O caminho que o medicamento faz dentro do hospital, desde a chegada dele, antes até, né, quando a gente começa a pensar o que vai ser preciso comprar e tudo mais, até o final lá na distribuição dele e utilização pelo paciente. Então, todo esse caminho, que é nossa responsabilidade, está dentro desse perfil do farmacêutico. Vamos lá ver cada uma dessas atribuições, então. A primeira delas, ela está ligada à questão da gestão. Então, aqui vale a gente relembrar, né, quando a gente fala da questão da gestão e o farmacêutico dentro da gestão, que a gente vai trabalhar muito com todos aqueles tópicos, né, que são extremamente importantes lá no ciclo da assistência farmacêutica. Então, planejamento, a compra, o controle de qualidade, o armazenamento dos materiais, da mesma forma que a gente já viu, né, no Sistema Único de Saúde, aqui a gente vai ver da mesma forma, porque o ciclo da assistência farmacêutica que a gente conheceu, ele é adaptável, e ele é adaptado, então, à realidade da farmácia hospitalar. Então, a gente consegue, de uma forma bem simples, adaptar cada uma daquelas etapas do ciclo aqui dentro do hospital. Vocês vão ver que funciona direitinho. Deixa eu só abrir lá que chegou alguém. Então, falando, né, dessa questão da gestão do ciclo da assistência farmacêutica mesmo, a gente vai ver cada uma dessas etapas. Então, a primeira delas seria o planejamento e aquisição dos medicamentos. Aqui eu coloquei só aquisição, mas quando a gente fala em comprar, a gente fala sempre em planejar para comprar. Então, está implícito que o planejamento entra aqui também. Então, aqui a gente vai ter as mais variadas formas disso acontecer dentro de um hospital. Pode ser que eu, como farmacêutico, trabalhe num hospital pequeno, né, que não compra muito medicamento, que não compra muito correlato, que não compra muito material médico hospitalar, e eu fico incumbido de fazer todo o processo. Então, eu que vou relacionar todos aqueles produtos que eu vou precisar comprar, vou fazer o processo de compra, entrando em contato com o fornecedor, negociando, tudo mais. Vou fazer todos os processos seguintes. E vai ter lugares que são tão grandes, né, que se cria um departamento de compras dentro desse hospital. Então, várias pessoas são contratadas só para ficar pesquisando, buscando, né, produtos e fazendo os processos de compra. E lembrando que quando a gente tem uma situação como essa, de um hospital maior, que tem um departamento de compras, é bem provável que esse departamento de compras centralize todas as compras do hospital, e não só da farmácia, né? Então, esse departamento de compras vai comprar tudo que a farmácia precisa, mas vai comprar tudo que é importante de material de limpeza para manutenção do hospital, vai comprar toda a comida para preparo das refeições para os pacientes e dos funcionários, e assim por diante. Vai comprar material de reforma, tudo, né? Então é muito comum a gente ver esse sistema acontecer de forma diferente dentro de diferentes hospitais, de diferentes tamanhos, porém, todos acontecem e tem a participação do farmacêutico, ou seja, mais diretamente com o farmacêutico participando realmente da compra, até negociando e tudo mais, ou de uma forma indireta, o farmacêutico fazendo uma lista de produtos que precisam ser adquiridos, ele dando suporte para o pessoal que faz as compras, para que esse pessoal compre o produto certo, né? Então,
vocês vão ver as mais variadas formas acontecendo. Então, até de manhã perguntaram, né? Mas não existe um padrão? Não. Dentro do hospital não existe um padrão. Cada hospital é uma empresa diferente, com características diferentes. Eu vou ter desde aquele hospital que tem 2, 3, 4 leitos até aquele que tem 1.000 leitos. Né? Eles não conseguem ser iguais. Então, dessa forma, cada um deles acaba tendo uma forma diferente da coisa acontecer, porém dentro dessas etapas do ciclo da assistência farmacêutica. E falando da questão da aquisição de medicamentos, aqui independente de o medicamento ser comprado até pelo farmacêutico diretamente ou ser comprado por uma central de compras. Alguém está falando alguma coisa, esperem aí. Já sei, desapareceu, né? Tá. Obrigado pelo aviso. Agora começou a acontecer isso. Por nada, professor. De repente. Achei que era o meu que estava com problema. Não, agora de repente. Achei que era o meu que estava com problema. Não, de repente, do nada, ele descompartilha sozinho agora. Não sei o que está acontecendo. Então, por favor, avise quando isso acontecer de novo. Que vai acontecer. Ah, beleza. Tá aparecendo? Sim, agora está. Beleza, então. Então, voltando aqui a falar, né? Independente de ser o farmacêutico que vai participar diretamente da compra ou indiretamente, essas informações que estão colocadas aqui são essenciais, precisam ser seguidas, né? Na questão da compra dos medicamentos e correlatos, uma coisa é bastante importante que vocês entendam desde já. Dentro de um hospital, com exceção da folha de pagamento, o local que mais tem custos para o administrador é a farmácia, tá? Então, vocês vão ouvir muito isso. A farmácia é o local que mais gasta dinheiro dentro do hospital. Claro, a gente compra os medicamentos, a gente compra os correlatos, a gente compra tudo que for necessário para abastecimento do hospital, é a gente que compra, né? E a gente que cuida desse material. Mas sempre vão, então, cobrar da gente, né? Que a gente está gastando demais, tá? Então, já acostumem com isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que trabalhar da forma mais econômica possível. Então, comprar aquilo que realmente é necessário para aquele momento. Certo? Por vários motivos. Primeiro, né, como o custo é muito alto do medicamento, se eu começar a comprar produto a mais do que a necessidade, o que vai acontecer? Eu vou ter que gastar um dinheiro para comprar aquele produto vai ficar mais tempo parado no meu estoque e eu estou perdendo dinheiro. Eu podia ter aproveitado, ou o hospital, né, poderia ter aproveitado esse dinheiro para empregar em outras situações que talvez fossem mais urgentes naquele momento. Então, os estoques de hospital, geralmente, eles são bastante enxutos, e a gente tem que aprender a enxugar esse estoque. E tem mais um problema também, né? Quanto mais eu compro, mais espaço eu vou precisar para armazenar esses produtos. Quanto maior a área de armazenamento que eu tiver, mais vai ser oneroso, porque vai gastar mais energia para manter a temperatura, vai gastar mais energia para manter o ambiente claro, vai precisar de mais funcionários para manutenção e assim por diante. Então, hoje os hospitais eles tentam minimizar ao máximo os produtos armazenados ali dentro, porque na verdade a gente tem até uma facilidade grande hoje para comprar os produtos e receber rapidamente. Então não tem muitas vezes a necessidade de você comprar em grande quantidade para armazenar, porque vai demorar muito para
para você pedir e os produtos chegarem. Então eu armazeno bastante porque a próxima compra vai demorar muito para chegar. Então isso já não é mais tão comum, né? Não que não exista, mas já não é mais tão comum porque a gente tem os distribuidores que entregam com uma certa facilidade. A gente tem uma rede logística bastante boa no país hoje. Então, comprar só o necessário, né? Então, essa é a primeira regra. Mas não é só comprar o necessário, né, e simplesmente comprar o mais barato porque a diretoria está reclamando, então vamos comprar o mais barato. Não, a gente tem que prezar pela qualidade do produto. Tem que levar isso em consideração. Um produto de má qualidade, vamos pegar aqui, por exemplo, seringa, né? Eu tenho uma seringa da marca conhecida lá que eu pago R$ 1. E tem aquela chinesa que estão vendendo a 50 centavos. Aí o que acontece? Compra de 50 centavos. Aí o que acontece? Entope, o êmbolo não desliza, ele emperra, a gente tem que jogar fora muitas vezes, e no final das contas acaba saindo muitas vezes muito mais caro você comprar aquela mais barata do que comprar aquela que tem uma qualidade melhor. Então, isso tem que ser levado em conta também. Nem sempre o mais barato é o mais econômico. Às vezes, como diz até o ditado, né, o barato pode sair caro. E aqui a gente tem muito isso. Então tem que tomar muito cuidado. Não sei se vocês já Professor, viram. Oi, só uma pode falar. perguntinha em Diga. em relação a essa compra. é, Hum, Na legislação, se a gente adquirir insumos importados, como o senhor citou aí, um insumo chinês, eu sei que se eu trabalho na saúde pública, eu preciso que esse produto, mesmo que importado, seja registrado na Anvisa, né? sim, Para poder isso. adquirir, né? Isso, E ele seja exatamente. homologado, né? Uhum, isso. Se for para indústria privada, empresa privada, é a mesma situação? Sim. Na verdade, é difícil, né, a gente ver importação direta, né? Porque a importação direta, digamos que eu vá lá comprar diretamente da China, aí teria que passar aqui para o Brasil, antes de ser liberado, ele teria que ser liberado pela Anvisa e tudo mais. O que acontece normalmente? A, a compra geralmente é feita de distribuidores, né? Então, intermediários. Esses intermediários, eles já compram muitas vezes lá ou de um representante da indústria, ou de uma sede da indústria que tem aqui no país, ou às vezes até importam, mas daí eles fazem todo o processo de regulação, né, desses produtos, para que esses produtos possam ser vendidos por eles e possam ser comprados tranquilamente pelos hospitais. Tá? Então é difícil a gente Uhum. ver empresas, né, por mais que vamos pensar aqui hoje a gente tem redes, né, de hospital. Então essas redes, né, que compram quantidades muito grandes até podem de repente achar que vale mais a pena importar, mas eles vão ter que arcar com o custo de abrasileiramento, vamos dizer assim, passar pelo nosso sistema, né, pelo nosso crivo e dessa Uhum. forma tá liberado para utilização. Geralmente o que acontece é comprar do distribuidor. O distribuidor já comprou o produto abrasileirado ou o próprio distribuidor fez esse abrasileiramento, tá? E daí quando a gente vai Uhum. comprar já está tudo certo. Obviamente que você vai sempre pedir documentação, né? Tudo que for importado você vai pedir documentação mostrando que está tudo regularizado, Uhum. E se tá? eu não comprar através do fornecedor, eu vou ter que arcar com o registro, né? Eu vou ter que fazer esse registro na Anvisa, né?
Geralmente é isso que acontece. E é tão Uhum. complicado isso, é tão complicado. Tô sabendo. Você trabalha com isso? Sim, comecei a trabalhar com assuntos regulatórios. Ah, entendi. Então, imagine que o país tem Aham. 5 milhões de leis diferentes que a gente tem que seguir, né? Então, se imagina como que a coisa funciona, Uhum. tá? Então, assim, vocês Sim. devem ter visto até na própria questão das vacinas que foram importadas e tudo mais, sempre a Anvisa tem que dar um sinal positivo, né? Então, não sei se vocês vão lembrar, mas no começo, as primeiras vacinas que vieram, deu todo aquele rebuliço, porque ninguém entendia o que a Anvisa estava fazendo, que estava segurando as vacinas. Por quê? Porque eles tinham que analisar, estudar a documentação, estudar um monte de coisa para poder, né, dizer não, vamos liberar porque está dentro dos conformes. E é assim. Então, tudo que é importado acaba passando, em algum momento, acaba passando por esse crivo da Anvisa. Tá? Hum, Você tá bom. simplesmente importar, digamos que você queira importar lá seringa da China, importar diretamente e colocar dentro do teu hospital diretamente essas seringas, pode ter uma fiscalização, né, às vezes por uma denúncia, alguma coisa assim, e tudo aquilo ser apreendido porque é tudo ilegal. Não tem a liberação Uhum. da nossa agência regulatória. Acabou acontecendo isso, né, com as máscaras no momento da pandemia e com as máscaras no SUS, a PFF2, que não tinha, acho que foi, né, a máscara PFF2 que não tinha uma regulamentação, uma homologação junto à Anvisa, né, e alguém Então, foi lá e comprou de monte sem ter pois é. essa... E acontece muito isso. Isso, vamos dizer assim, que você trazer um produto dessa forma irregular para o país é um contrabando, né? Da mesma forma que a gente vai ali É, para o Paraguai e compra cigarro, né? A gente não, mas as pessoas compram. E esse cigarro não está autorizado, né, pelo nosso país, é contrabando. Então não é deixa de verdade. ser. Não tá regular, é contrabando. Exatamente. Beleza? Beleza, obrigada, professor. Nada, imagina. Bom, que mais que é importante? A gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão, mas os hospitais eles podem manipular produtos ou produzir produtos de forma semi-industrial. Não vamos dizer industrial, porque daí fica parecendo que é uma fábrica gigantesca, mas eles podem trabalhar com produtos de forma semi-industrial. Para isso, precisa de matéria-prima. Então, essa matéria-prima também, da mesma forma que um medicamento, né, ou um correlato, tem que ter qualidade, né? Então, não é o mais barato, mas a gente já viu, inclusive, alguns casos aí de produtos que foram comprados, prótese, por exemplo, que foi comprada por um preço mais em conta, não sei o quê, então foram pelo mais barato e depois viram que as próteses não eram de titânio, eram ligas com outros metais que deixavam essas próteses mais menos resistentes, mais facilmente quebráveis. Então, tem que se levar em consideração não só o preço, mas a qualidade do produto também. Fornecedor tem que ser idôneo, então, da mesma forma que a gente vê lá no sistema público de saúde, que tem que se fazer um cadastro do fornecedor, tem que avaliar o fornecedor, aqui também no sistema privado, também, ou no hospital, né, de uma forma geral, também a gente tem que ter esse fornecedor como sendo idôneo. A gente precisa confiar nele. Como foi falado ali em cima, né? A gente vai comprar só aquilo que realmente é necessário. A gente não vai ficar fazendo estoque. Então, quando eu faço uma compra,
eu estou já contando que o meu fornecedor vai entregar dentro do prazo que ele estabeleceu, porque a quantidade de produto que eu tenho ali no momento já é uma quantidade pequena. Se ele atrasa um dia a entrega do meu produto, pode dar uma reviravolta lá no meu estoque, pode começar a faltar produto e tudo mais, e eu não quero isso, né? Então, meu fornecedor tem que ser idôneo nessa questão, né, de cumpridor de prazos, e ao mesmo tempo ele tem que ser confiável. Então, vender produto de qualidade, né? A gente poder confiar nele que ele não vai simplesmente desaparecer com o dinheiro que foi repassado para ele e assim por diante. Então é bastante importante isso. E então, assim, todas essas questões são bastante importantes e independente da forma como é feita essa compra, se é compra feita por uma central de compra, se é feita lá pelo próprio farmacêutico, né, essas características precisam ser levadas em consideração. Outro ponto da gestão é a questão da análise dos medicamentos. Então, e dos correlatos também. Então, a gente tem que pensar o seguinte: eu comprei, né, eu confio no meu fornecedor, porém, muita coisa pode acontecer no caminho, no transporte, né? Pode acontecer de repente o, o medicamento que eu comprei ter ficado armazenado num lugar que tinha muita umidade, e de repente aquela umidade acabou passando para as embalagens do medicamento que eu comprei, e o medicamento que era então confiável até aquele momento, a partir do momento que as embalagens passaram por essa umidade, a gente já não pode mais garantir a qualidade daquele produto que está ali dentro, né? Porque a umidade pode trazer degradações do produto. Então, assim, nem sempre eu posso confiar no meu fornecedor, né? Que ele me vende produto de qualidade, porém, algumas coisas podem acontecer no caminho. De repente, sei lá, alguém entra dentro do caminhão, abre as embalagens. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, eu não vou confiar, obviamente, no meu fornecedor, porém, isso não quer dizer que eu não vou avaliar aquilo que chegou. Então, quando chegar, né, acabei de receber, eu vou fazer uma conferência de tudo aquilo que está sendo entregue. Se de repente não tem umidade, se não tem embalagem com lacre rompido, se de repente no meio daquele material não tem material falsificado. Então, tudo isso eu vou avaliar antes de receber o produto, né? Então, eu só vou receber e assinar lá o documento de recebimento depois que eu passar por esse controle de qualidade que a gente fala. Mesma coisa matéria-prima. Se o hospital tem lá sua manipulação, a sua produção semi-industrial, a gente vai ter que comprar matéria-prima. E daí as matérias-primas vão ter que passar pelo controle de qualidade exatamente como na farmácia de manipulação, exatamente como na indústria. Então, não é porque é dentro de um hospital que isso não vai ser levado em consideração. Tem que fazer esse controle de qualidade exatamente como é exigido para a indústria, exatamente como é exigido para a farmácia de manipulação. Ok? Então, isso é bastante importante. É só no momento que eu recebo o material que eu vou fazer esse controle de qualidade? Não. Eu vou manter esse produto armazenado, né? Sob a minha responsabilidade, mas eu vou ter que, de tempos em tempos, ir lá na área de armazenamento e fazer uma fiscalização, vamos dizer assim, a respeito de como o produto está sendo armazenado, se a forma como ele está sendo armazenado não está influenciando na qualidade do produto e tudo mais. Ou seja, não é simplesmente receber, tá tudo ok, vamos colocar lá nas prateleiras. E nunca mais pensar no produto, né? Não.
Eu tenho que pensar que eu preciso manter a qualidade daquele produto. Então, eu vou ter que fazer avaliações constantes sobre esse produto que está armazenado. E na hora de dispensar, eu vou fazer um novo controle de qualidade. Então, eu vou avaliar a embalagem novamente, eu vou olhar o prazo de validade, se não venceu, se está dentro do prazo certinho. Então, eu vou fazer mais uma avaliação para que eu entregue, né? Vou entregar para o pessoal lá da enfermagem fazer a administração. Então, eu vou pegar esse medicamento e vou entregar ele com a mesma qualidade que ele entrou. A partir dali, se eu entregar e acontecer alguma coisa com o medicamento, daí a responsabilidade passa a ser de quem manipulou aquele medicamento depois. Então, eu posso garantir que até o momento que eu entreguei esse medicamento, ele estava com a mesmo grau, mesmo nível de qualidade. Mesma coisa acontece com o produto manipulado. Então, vou ter que fazer controle de qualidade lá no estoque, vou ter que fazer controle de qualidade do produto que foi manipulado, para que eu possa garantir a qualidade do produto. Até o momento que eu entregar para ser feita a administração, é minha responsabilidade, então tem que estar totalmente dentro do grau de qualidade esperado. E daí, para isso, eu vou precisar, muitas vezes, da questão do armazenamento. Eu vou ter que verificar quais são as condições ideais para armazenar cada um dos produtos, né? Então, cada um dos medicamentos tem lá suas exigências em relação ao armazenamento, vou ter que respeitar isso. Cada uma das matérias-primas vai ter as mesmas exigências, então, vou ter que, da mesma forma, respeitar isso. Então, vai ter produto que eu vou ter que guardar na geladeira, vai ter produto que eu vou ter que guardar armazenado em lugar escuro. Se o medicamento for controlado, eu vou ter que guardar em armário fechado, e assim por diante, né? Então, eu tenho que respeitar esse processo de armazenamento, pensando, então, que eu armazenando corretamente, eu vou também manter a qualidade do produto. E quando a gente fala da distribuição, né, então é o momento que o produto vai sair do meu armazenamento e vai ser levado lá para ser administrado. Então a gente tem situações diferentes. Tem hospitais que a farmácia leva o medicamento até as unidades que estão pedindo esse medicamento, e tem lugares que o local que está pedindo armazenamento manda alguém buscar o medicamento lá na farmácia. Então, tem as duas formas. Independente de qual é a forma que está sendo utilizada, a gente vai ter que ter bastante cuidado com essa questão da distribuição também. Por quê? A distribuição é um ponto crítico, porque a gente está tirando o produto da nossa responsabilidade e está passando o produto para responsabilidade de um outro profissional. E cada vez que isso acontece dentro de um sistema, a possibilidade de acontecer algum tipo de erro é grande. Então, quando o médico prescreve o medicamento lá dentro do hospital e a gente recebe essa prescrição, é um ponto onde pode acontecer erro. Quando a gente, eu farmacêutico, passo lá para os meus colaboradores, que é para eles separarem determinado medicamento, é um ponto que pode acontecer erro. Quando ele faz a separação do medicamento, é um ponto de erro. Quando é entregue para o enfermeiro o medicamento para que ele administre, é outro ponto de erro. Quando o enfermeiro vai administrar, é outro ponto de erro. Então, são vários pontos que podem trazer um erro de medicação, que a gente chama, né? Então, todos esses pontos a gente tem que ter um cuidado especial e evitar que isso venha acontecer.
para evitar, não vou dizer evitar 100%, porque a gente nunca vai conseguir evitar 100% dos erros, mas enquanto existir pessoas trabalhando, né, porque a gente é falho, não adianta, mas a gente tenta evitar o máximo possível. Então, hoje a gente tem algumas formas de diminuir esses erros que podem trazer problemas bastante graves lá para o paciente, né? Então, a gente tem várias formas de controle disso, mas mesmo assim acontece. Não sei se vocês vão lembrar, mas alguns anos atrás a gente teve o caso de uma técnica de enfermagem que tinha que aplicar não me lembro se era soro fisiológico, era soro glicosado, que tinha que aplicar num determinado paciente, e ela pegou um frasco, e esse frasco era de vaselina, e ela aplicou, então, vaselina na circulação do paciente. Obviamente, o paciente veio a óbito. Então, acontece. Tudo foi feito corretamente, né? Porém, chegou ali na hora da administração, por uma falha, né? E muitas vezes é a questão da confiança que o profissional tem. Não, eu já conheço, já vi, sei como é que é, então tá tudo bem. A pessoa acaba se distraindo um pouco e aí vem o erro. E nesse caso foi uma distração, ela viu o frasco era também uma outra falha, né? Mas o frasco era exatamente igual ao frasco do soro fisiológico. Pegou, não prestou atenção no peso do frasco, porque a vaselina seria muito mais pesada, mas ela não prestou atenção. Ela não fez a conferência que o pessoal da enfermagem é obrigado a fazer. Já sei o que é, o produto está sempre aqui, nesse mesmo lugar, então é isso mesmo. E foi lá e fez a administração. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente diminuir esses erros. Então, todo o processo de distribuição dos medicamentos dentro do hospital tem que ser feito de uma forma a evitar que esse tipo de situação venha a acontecer. A gente vai falar isso mais lá na frente, eu vou voltar a falar desse caso, vou dar mais detalhes para vocês, mas só para vocês terem uma ideia de que pode acontecer erros, né? E dependendo da forma como a gente faz a distribuição do medicamento dentro do hospital, a tendência a erro é maior ou menor. Mas a gente vai conversar depois. Que mais? Racionalizar a distribuição e administração de medicamentos, evitando incompatibilidades. Então, é importante também que a forma de administração também seja pensada para evitar essas incompatibilidades. Incompatibilidade, de repente, que você mistura dois medicamentos e um precipita o outro, né? Você mistura dois medicamentos, um tira a ação do outro e assim por diante, né? A distribuição também ajuda a aumentar o controle sobre o uso, a forma de distribuição. Então, a gente tem várias formas e tem algumas que o produto fica muito dentro da farmácia e ele só sai exatamente na hora de administrar o medicamento para o paciente. Diferente de outras formas de distribuição, que os medicamentos são espalhados por todo o hospital e a gente, como farmacêutico, se perde, né? Porque a gente nem sabe muitas vezes o que tem de determinado medicamento dentro do hospital. Às vezes a farmácia está vazia, não tem um comprimido sequer de um determinado produto, porém no hospital tem um monte espalhado. Mas como a gente não sabe aonde estão e quanto que tem, a gente acaba se obrigando a comprar mais medicamento para manter um estoque dentro da farmácia. Então, são formas que vão trazer a problemas futuros, vão trazer a erro e tudo mais. Por quê? Porque a gente vai perder um monte de produto, a gente vai perder produto por validade, vai perder produto por roubo, por furto, etc. Então, a distribuição ela tem que ajudar.
e não atrapalhar. E ela tem que também ajudar na questão financeira, né? Diminuir os gastos. Então, a distribuição é bastante importante. E, por último, dentro desse grupo, né, de gestão, que a gente tem os outros grupos ainda pela frente, é o controle de estoque de medicamentos e correlatos. Isso aí, né, controle de estoque, é uma responsabilidade nossa e a gente vai ter que trabalhar com isso. A gente conseguindo fazer um controle de estoque eficaz, a gente consegue diminuir os gastos, consegue diminuir os problemas de desvio e a gente consegue ter sempre o medicamento disponível dentro do hospital, sem aqueles problemas de desabastecimento que às vezes acontecem por falta de um controle adequado de estoque. Então, todos esses itens fazem parte do ciclo da assistência farmacêutica, né? E todos eles, então, acontecem dentro de um hospital também. Segunda habilidade do farmacêutico hospitalar: desenvolver ou manipular fórmulas magistrais e oficinais. Então, a gente tem que imaginar o seguinte: existe a possibilidade de um hospital manipular medicamentos. Muitas vezes a manipulação vai trazer muito mais economia para um hospital. Porém, essa economia é a longo prazo. Por que a longo prazo? Porque para montar um laboratório, né, uma farmácia de manipulação dentro de um hospital, a gente vai ter que seguir as mesmas regras que existem para montar uma farmácia de manipulação comercial. E é um custo alto de início, né? É um investimento grande. Com o passar do tempo, né, a economia desse medicamento manipulado vai acabar pagando todos esses investimentos que foram feitos e vai começar a trazer um pouco de lucro para o hospital, porque ocorre a diminuição dos custos. Porém, os administradores, geralmente, eles não conseguem ver isso, porque é uma situação a longo prazo, e eles querem algo momentâneo, eles querem algo, né, diminuição de custos a tempo real, digamos assim, tempo imediato. E muitas vezes, então, os hospitais não fazem esse processo de manipulação por causa desse investimento inicial que é necessário. Porém, seria muito interessante, porque traria diminuição de custos mais lá na frente. Mas, enfim, a gente tem poucas farmácias hoje poucos hospitais, poucas farmácias hospitalares que fazem esse processo de manipulação. A gente vê, assim, alguns casos, uma ou outra situação que ocorre uma manipulação de alguns produtos. Por exemplo, citostáticos, que precisam de manipulação na hora da utilização. Algumas vezes a gente vê manipulação de formulações enterais e parenterais, mas de uma forma geral, praticamente desapareceu essa manipulação tão grande e tão importante que existia dentro dos hospitais. Porém, se vocês forem trabalhar em algum hospital específico que tenha laboratório de manipulação e tudo mais, as regras têm que ser as mesmas das farmácias comerciais, de manipulação comerciais, e os procedimentos também têm que ser iguais. Porém, os resultados são bem diferentes, porque geralmente as formulações de farmácia de manipulação hospitalar são diferentes daquelas manipulações de farmácias de manipulação comercial. Também é outra habilidade a produção de medicamentos e correlatos. Aí a gente já pode dizer numa escala semi-industrial. Então, da mesma forma, né, que
um hospital pode manipular, nos moldes de farmácia de manipulação, ele pode produzir em grandes quantidades. Então, é ainda possível a gente encontrar aqui no país hospitais que produzam alguns medicamentos ou produzam alguns correlatos em grande quantidade para abastecimento interno. Existe, então, por exemplo, até eu vou contar uma história para vocês. Lá no Nordeste, se eu não me engano, em Recife, existia um hospital bastante grande. Ele existe até hoje, na verdade, mas ele tinha uma indústria, uma pequena indústria dentro do hospital, que eles produziam muito correlato para a utilização interna do hospital. Então, eles produziam soro fisiológico, soro glicosado e outros produtos mais. E eles tinham uma produção grande e eles conseguiam, então, produzir mais do que eles utilizavam. E dessa forma, eles começaram a vender, entre aspas, até porque era, na verdade, era repassar, não vender, repassar, para outros hospitais do interior do estado, para trazer uma melhoria, né, de custos para esses hospitais. E ocorreu uma situação que várias pessoas começaram a morrer em diversos hospitais dentro desse estado, e não se conseguia identificar qual que era a causa dessas mortes. Ninguém ligava essas mortes a algum produto específico, até que se descobriu que o soro fisiológico que estava sendo utilizado era o mesmo e era produzido dentro dessa fábrica, dentro do hospital, e ele estava contaminado. E várias pessoas, então, morreram dentro do estado exatamente porque teve uma contaminação ali e o produto era distribuído para vários locais. E a partir daí, os hospitais passaram a repensar essa questão de processo industrial, porque, né, o cuidado tem que ser muito maior e as consequências podem ser muito graves quando esse cuidado não é levado em consideração. Enfim, muitos hospitais acabaram por parar de produzir medicamentos dentro das suas indústrias e passaram a comprar o produto pronto. Eu estagiei num hospital, por exemplo, que a gente produzia na pequena indústria que eles tinham todos os materiais de limpeza do hospital, todos os produtos cosméticos que eram utilizados pelos pacientes, tipo shampoo, sabonete líquido, condicionador, talco, desodorante, tudo isso era produzido e era distribuído. E também alguns produtos para utilização interna, tipo álcool 70, PVPI, esse tipo de coisa assim. Então a gente produzia bastante coisa. Também foi mais um lugar que acabou por deixar de produzir. Além disso, né, pode ser feita uma produção em larga escala de produtos lá de nutrição parenteral e tudo mais. As soluções parenterais, como soro biológico, soro glicosado, e principalmente a diluição dos citostáticos, que podem ser feitos de uma forma industrial também. Então, aí tudo tem habilidade do farmacêutico que tem que ser levado em consideração. Que mais? Quarta habilidade: desenvolvimento de pesquisas e trabalhos próprios ou em colaboração com profissionais de outros serviços, em relação a medicamento, alimento e infecção hospitalar. Então, a gente tem que lembrar que a gente está dentro de um hospital, né? A gente está vendo a coisa acontecer ali, a gente tem todas as ferramentas para trabalhar com as informações e a gente tem, então, todo o subsídio para a gente poder fazer trabalhos na nossa área, principalmente na área de medicamento e na área de infecção hospitalar. Nada melhor do que você estar dentro de um hospital para você conseguir trabalhar com a infecção hospitalar, que é uma coisa bastante interessante. Também a infecção hospitalar ela pode diferir de um hospital para outro, porque os micro-organismos são outros, então a forma de eles
se comportarem também vai ser sempre diferente. Então, o ambiente hospitalar é um ambiente extremamente rico para esse trabalho de pesquisas, desenvolvimento de técnicas, desenvolvimento de tecnologias. Então, é um ambiente bastante rico. E para a gente, principalmente dentro da área de medicamentos e infecção hospitalar, a gente tem muita informação. Outra habilidade, desenvolver atividades didáticas, né? Na graduação, na pós-graduação, dentro da graduação, não só nos estágios, que é o mais comum, que a gente sempre lembra quando a gente fala de atividades didáticas, né? Mas projetos de extensão também, lembrando que os projetos de extensão são projetos que têm que envolver uma certa população, então a gente pode envolver pacientes, ou de repente fazer um trabalho envolvendo os acompanhantes de pacientes, ou fazer um trabalho desenvolvendo com os próprios profissionais que trabalham dentro do hospital, né? E o Centro de Informações sobre Medicamentos. Centro de Informações sobre Medicamentos seria um setor dentro do hospital que auxiliaria, né? E não esquecendo que seria um setor que seria comandado por farmacêuticos, que faria um trabalho que normalmente o farmacêutico já faz. Então, o médico está com uma dúvida a respeito de um medicamento, ele vai lá e fala com o farmacêutico. O enfermeiro está com uma dúvida a respeito de um medicamento ou administração, vai lá e fala com o farmacêutico. Então, tudo que é relacionado ao medicamento, os profissionais vão lá falar com o farmacêutico. E o SIM, então, na verdade, é uma instituição, né, uma institucionalização dessa situação. Então, cria-se um setor dentro do hospital, aonde, então, os profissionais mandam as suas perguntas e os farmacêuticos vão responder. E para eles responderem, daí o Centro de Informações sobre Medicamentos tem que ter literatura, tem que ter acesso à informação com mais qualidade, para que as respostas possam ser com mais qualidade também. Então, o Centro de Informações sobre Medicamentos está instituindo aquilo que é feito de uma forma, digamos assim, informal dentro dos hospitais. Lembrando que o Centro de Informação sobre Medicamento é obrigatório dentro de hospitais que tenham mais de 500 leitos. Abaixo disso, ele pode existir ou não. Outra questão importante, o farmacêutico e a farmácia hospitalar precisam se adequar a problemas políticos, sociais, econômicos, financeiros e culturais do hospital. Então, o farmacêutico precisa ser maleável o suficiente para se adequar a essas situações que podem acontecer. De repente, um hospital público, né, que a gente sabe que dentro do sistema público pode acontecer aquelas entradas de pessoas indicadas por outras que talvez não tivessem uma qualificação muito boa para fazer um determinado trabalho, mas que elas acabam sendo indicadas por um político, né, para um determinado trabalho. E o sistema público acaba absorvendo essas situações. Então, o farmacêutico tem que saber lidar com isso. Questão econômica. Estamos vivendo uma crise dentro do hospital. Precisamos diminuir os nossos custos. A farmácia vai precisar se adaptar a isso. Questões culturais, por exemplo, questões religiosas até. A gente tem hospitais que são mantidos por igrejas, né? Por religiões. Então, a gente precisa se adaptar. Eu não sou católico, mas o hospital é católico. Eles têm certas, digamos assim, certas ações que são feitas ali dentro que puxam um pouco para a questão religiosa. A gente tem que se adaptar a isso, né? Então,
o farmacêutico tem que ter essa habilidade de conseguir se adaptar. E, finalmente, né, a sétima e última habilidade é estimular a implantação e desenvolvimento da farmácia clínica. A farmácia clínica está aí. Aqui é só uma definição de farmácia clínica, eu vou deixar para vocês lerem, que basicamente o que se fala da farmácia clínica é, então, uma interação, né, entre vários profissionais diferentes dentro da área da saúde, que cada um deles tem a sua visão, né, profissionalmente falando, a sua visão do paciente, do resgate da saúde do paciente, e dentro desse sistema todo nós temos então a nossa parte que está ligada ao medicamento, que vai então fazer parte, né, das discussões que acontecem dentro desse grupo multiprofissional, e toda a questão relacionada ao medicamento que possa vir a ajudar vai ser exposta e vai ser trabalhada para que lá no final, né, a gente tenha então o uso mais racional possível desse medicamento e, por consequência, a gente tenha melhor restabelecimento da saúde do paciente. E dessa forma, então, a gente tem aí as 7 habilidades do farmacêutico da farmácia hospitalar. E a gente termina aqui, e eu pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma questão? Para mim, tudo ok. Tudo bem, Ok. professor. Tudo bem? Então tá, a hora que vocês quiserem, é só perguntar. Beleza? Beleza. Então tá bom. Beleza. Então, por hoje é só. Um bom feriado para vocês. Aproveite para descansar. Semana Obrigada, que vem a gente professor. está aí de novo. Obrigada, professor. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a Boa todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Imagina.